Boa noite, é um prazer poder estar aqui para compartilhar das bênçãos do Senhor. Nessa noite queremos falar a respeito de um tema, um tema que nós, na realidade, fomos comissionados por Deus para desenvolver este ministério, esta missão. Vamos falar sobre missões. O texto que nós vamos usar, Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus disse assim aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. O nosso tema de hoje é Missão Começa em Casa. John Stott, erudito expositor bíblico, disse que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja. Então, observe aqui que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele primeiro enviou o Espírito Santo para a igreja. Ou seja, a obra do Espírito Santo e o testemunho da igreja são inseparáveis. Então, a obra do Espírito Santo e o testemunho da igreja andam juntos. A igreja não pode testemunhar de Cristo sem a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo capacitou a igreja para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O propósito de Deus, queridos irmãos, é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Atos, capítulo 1, versículo 8, é a plataforma missionária de Jesus Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, é a agenda missionária da igreja. Daremos aqui um enfoque à obra missionária em Jerusalém, em nossa cidade, a partir da nossa própria casa. Para melhor compreensão do assunto, daremos destaque a alguns pontos neste momento. O nosso primeiro ponto desta mensagem é: a capacitação precede a ação missionária. Ou seja, eu preciso, a igreja precisa, nós precisamos primeiramente ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus, para depois irmos fazer missões. Não devemos ir, por exemplo, fazer missões transcultural, sem conhecer a cultura, sem conhecer a língua daquele país, sem conhecer os hábitos, os costumes, toda aquela religiosidade toda. Nós precisamos primeiro conhecer todas essas coisas. A outra coisa, não basta eu querer fazer missão. Eu preciso estar capacitado pelo Espírito Santo de Deus para eu poder realizar esta obra grandiosa. O recebimento de poder também precede o testemunho. Nós precisamos primeiro receber o poder de Deus. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos: sejam revestidos do poder de Deus. Então, o recebimento do poder precede o testemunho. Então, eu não posso testemunhar de Cristo sem antes receber o poder do Espírito Santo em minha vida. Outra coisa, testemunhar sem o poder do Espírito Santo de Deus é como você tentar dirigir o seu carro sem volante. É como alguém lá nos ribeirinhos ou lá na fazenda tentar cortar lenha com o cabo de um machado, ou você tentar cortar uma árvore de motosserra sem gasolina. É como você tentar ver o seu programa de TV sem energia.
Então nós não podemos testemunhar sem o poder do Espírito Santo de Deus, que não terá efeito nenhum, só terá barulho e movimento. Em vão é o esforço humano sem o revestimento do Espírito Santo de Deus. O homem não pode trabalhar sem o revestimento do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos trabalhar sem o revestimento do Espírito Santo de Deus. A igreja não pode trabalhar sem o revestimento do Espírito Santo de Deus. Queridos colegas, obreiros, irmãos em Cristo Jesus, não podemos trabalhar sem o revestimento do Espírito Santo de Deus. A obra não terá efeito. É o Espírito Santo de Deus que capacita, é Ele que convence o pecador dos seus pecados. Nós precisamos estar cheios desse Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para poder realizar a obra da qual nós fomos comissionados. Outra coisa, a igreja não foi autorizada a começar o seu esforço missionário, senão depois do revestimento do poder do alto. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então Jesus orientou os seus discípulos: não façam nada enquanto vocês não forem revestidos do poder de Deus. Eu não autorizo vocês a fazerem nada se não estiver o Espírito Santo de Deus junto de você. Hoje, queridos irmãos e amigos, temos muito esforço e pouco resultado. Muito esforço e pouco resultado. Muito trabalho e poucos frutos. Muitas palavras e pouca manifestação do poder de Deus. Pregamos aos ouvidos, mas não pregamos aos olhos das pessoas. Os homens escutam de nós belos discursos e sermões, mas não veem em nós demonstração de poder. Precisamos concordar com o que o Charles Spurgeon diz: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma vida sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. É muito mais fácil você domesticar um leão para ele comer vegetais, frutas e sucessivamente, do que uma vida ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida do pregador, na vida do cristão e na vida dessa pessoa que será salvo pelo poder da graça e do Espírito Santo de Deus. Dependemos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Carecemos da capacitação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que nós dependemos do Espírito Santo. Enquanto você não entender isso, você vai dar murro em ponta de faca, você vai tentar cortar a lenha com a motosserra sem gasolina, dirigir o seu carro sem volante, a sua bicicleta sem guidão. Precisamos do Espírito Santo. Nós carecemos da capacitação do Espírito Santo de Deus. Pense nisso. Não vá para a obra missionária, não vá para o trabalho, sem antes você ter essa convicção do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então, o que nós podemos observar aqui, a capacitação, ela precede a ação missionária. Capacite os seus obreiros, capacite a sua igreja, capacite os seus membros para que possam se tornar missionários, evangelizar as pessoas. A evangelização e missões não basta apenas você querer, você precisa estar capacitado para fazer isso. Nosso segundo ponto é: o Espírito Santo é quem nos capacita para a obra missionária. O Espírito Santo é quem nos capacita para a obra missionária. A promessa de Jesus é que os discípulos seriam revestidos com o poder do alto, o poder do Espírito Santo para testemunhar desde Jerusalém
até os confins da terra. Ou seja, a capacitação deles aqui, a promessa de Jesus, é que os discípulos seriam primeiramente revestidos do poder de Deus, o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para eles poderem testemunhar. Nenhuma outra preparação, por mais refinada, substitui a capacitação do Espírito Santo. Você pode ser o maior teólogo que for, maior PhD em Bíblia, em teologia, em missiologia, mas se você não tiver a capacitação do Espírito Santo de Deus, se você não for revestido do poder do Espírito Santo de Deus, vai ser apenas barulho, conversas, falas, mas não terá vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nenhuma outra preparação, por mais refinada que seja, substitui a capacitação do Espírito Santo de Deus. Nenhum cabedal teológico, nenhuma erudição humana, nenhuma eloquência angelical poderia capacitar a igreja a testemunhar e evangelizar com eficácia. Nada disso vai fazer com que a igreja testemunhe, com que a igreja evangelize com eficácia. Queridos, só o Espírito Santo pode iluminar a mente e aquecer o coração das pessoas. Só o Espírito Santo pode iluminar a mente e aquecer o coração. Só o Espírito Santo pode capacitar o mensageiro. Só o Espírito Santo pode aplicar eficazmente a mensagem e abrir o coração dos ouvintes, dando-lhe uma nova vida. Não é o seu conhecimento teológico, não é a sua sabedoria humana, não é a sua inteligência, mas é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus pode capacitar o mensageiro e aplicar eficazmente a mensagem. Hoje estou aqui diante de vocês, mas se o Espírito Santo não capacitar, se o Espírito Santo não agir na vida de vocês, de cada um dos ouvintes e da minha, em vão será tudo aquilo que eu estou dizendo, tudo aquilo que eu estou falando neste momento. Já vimos aqui que a capacitação precede a ação missionária. Já vimos também que o Espírito Santo é quem nos capacita para a obra missionária. E o nosso terceiro ponto é: a igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. A igreja não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o diácono, mas é a igreja toda, é um todo, é um conjunto. Nós fomos salvos para testemunhar, para fazer missões e para evangelizar. Jesus, irmãos e amigos, não comissionou o governador da sua cidade, não comissionou o prefeito, não comissionou essas pessoas, nem mesmo delegou essa sublime tarefa aos anjos. A igreja é o método de Deus. É a igreja, irmãos. É cada um de nós. Sou eu. É você. É todos nós, em qualquer parte do mundo que testemunhamos de Cristo. É nós que devemos falar de Cristo, porque a igreja é que é o método de Deus para alcançar o mundo. O propósito de Deus aqui é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Esse é o propósito de Deus, o evangelho sendo pregado na sua plenitude, por todas as pessoas, por toda a igreja e em todo lugar. Ou seja, eu aqui onde eu estou, você aí onde você está, o missionário lá onde no campo em que ele está, o pastor no bairro ou na cidade, ou no rio, ou no ribeirinho, ou aonde quer que ele esteja. E você também. É isso que Deus quer, que o evangelho seja pregado, seja anunciado.
por todos nós, em cada lugar, aonde quer que nós estejamos. Se nós, queridos, clamarmos, se nós calarmos, seremos culpados de uma omissão criminosa. Se nós nos calarmos, se nós estivermos vendo pessoas indo para o inferno, pessoas sem Cristo e sem salvação, e nós ficarmos calados, nós seremos culpados de um pecado de omissão. Somos atalaias de Deus. Não podemos ficar calados, nós temos que anunciar aquilo que o rei nos ordenou a falar. O decreto do rei tem que chegar a toda a província, a todos os lugares, em cada povoado. Eu tenho essa responsabilidade como atalaia, você tem essa responsabilidade como atalaia de anunciar o evangelho da paz, ensinar as pessoas e mostrar que são pecadores e somente Jesus Cristo, através do seu sangue vertido na cruz, tem o poder para salvar, para perdoar os pecados. Se o ímpio morrer em sua impiedade, sem avisarmos a ele, Deus cobrará de nós o seu sangue. Somos embaixadores em nome de Cristo. Devemos rogar aos homens que se reconciliem com Deus. Que todos se convertam em toda parte do mundo. É esse nosso papel. Devemos rogar aos homens, devemos pregar o evangelho, devemos ensinar a todos que Jesus Cristo é o Senhor e que eles devem se reconciliar com o Criador de suas vidas. Já vimos aqui 3 aspectos, ou 3 pontos. A capacitação precede a ação missionária. Nosso segundo ponto, o Espírito Santo é quem nos capacita para a obra missionária. O terceiro ponto, a igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. E quarto e último, o testemunho do Evangelho começa em casa. Irmãos e amigos, a obra missionária deve ser feita aqui. Deve ser feita ali e além das fronteiras, ao mesmo tempo. Porém, o ponto de partida é a nossa Jerusalém, onde estamos estabelecidos. Então é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa testemunhar deste evangelho onde nós estamos, no contexto em que nós estamos. Não precisamos ir para lá, para tão distante, se nós não começarmos aqui. Não teremos autoridade para pregar para os de fora, se não estamos testemunhando para os de dentro. Como é que eu vou sair do meu país? Como é que eu vou sair da minha cidade, do meu bairro, se eu não estou pregando lá? Se eu não estou anunciando a salvação na minha própria família, na minha própria vila, no meu próprio bairro, na minha própria cidade, no meu rio, na minha comunidade? Não podemos começar com os confins para os de dentro. Não podemos começar com os confins da terra se a nossa própria Jerusalém ainda não foi impactada com o poder do Evangelho. Eu não posso começar lá por um país comunista, pela China, se eu ainda não alcancei o Brasil. Não posso ir para São Paulo porque eu ainda não alcancei o Pará. Não posso ir para Minas Gerais porque ainda não alcancei o Nordeste, o Maranhão, enfim. Eu tenho que começar aonde eu estou e alcançar estas pessoas. Aí sim, juntamente com elas alcançadas, nós vamos alcançar as demais localidades. Não podemos pregar aos estranhos se primeiro não fizermos conhecido o Evangelho em nossa própria família. Eu não posso pregar para os meus vizinhos se meus próprios da família ainda não foram alcançados. Quando Jesus libertou e salvou o endemoniado Gadareno, não permitiu que ele o acompanhasse para um trabalho itinerante, mas
enviou de volta aos seus. Vá, anuncie primeiro para a sua família, depois você me segue. Queridos irmãos, nossa família, nossa parentela, nossa cidade devem ser os primeiros redutos a serem atingidos pelo Evangelho. Se você não fizer isso, você não está cumprindo a sua missão. Quero concluir neste momento da seguinte forma: nenhuma outra preparação, por mais refinada, substitui a capacitação do Espírito Santo de Deus. Em vão é o esforço humano sem o revestimento do Espírito Santo de Deus. Se nós nos calarmos, seremos culpados de uma omissão criminosa. Não podemos começar com os confins da terra, se a nossa própria Jerusalém ainda não foi impactada com o poder do Evangelho. Não podemos pregar aos outros se primeiro não pregarmos, não fizermos conhecido o Evangelho em nossa própria família. O desafio é grande. O desafio está lançado diante de cada um de nós, meus queridos. Resta a mim e a você cumprir o ide de Jesus, cumprir aquilo que Deus nos comissionou, nos determinou, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe e que Deus desperte em nossos corações e nos capacite cada dia mais para fazermos a sua obra onde quer que estejamos.